Amados irmãos e amadas irmãs, primeiramente, gostaria de compartilhar com vocês um episódio, no mínimo, impactante. Permitam-me contar-lhes uma historinha que considero, ao mesmo tempo, singela, mas também sublime e algo arrepiante, no bom sentido, envolvendo um experiente e minha mãe chamaria de calejado pregador da palavra de Deus. Eu não consegui identificar o nome desse pregador. Diz a historinha: o pregador estava em um determinado local e um jovem preletante havia pregado em sua presença. E no final, foi até aquele ancião e perguntou-lhe: o que você achou do meu sermão? O idoso evangelista respondeu-lhe: de fato, meu jovem, um sermão muito pobre. Um sermão pobre? Redarguiu o jovem. Mas ele custou-me um longo período de dedicação, de estudo, de mergulho na palavra, disse o ancião. Não duvido disso. Então, meu senhor, por que você não acha que minha explanação do texto não é muito boa? Ah, sim, o velho ministro disse: de fato, sua explanação foi muito boa. O rapaz ficou confuso e continuou perguntando, na verdade, solicitando: diga-me então, por que você considerou pobre o meu sermão? Disse o ancião: porque não há Jesus Hamashia nele. Mas, disse o jovem, o Machia não estava no texto. Nós não devemos pregar o Machia sempre. Por quê? Devemos pregar o que está no texto. Ah, o idoso retrucou. Você não sabe, rapaz, que de cada cidade, de cada vila, de cada vilarejo deste país, onde quer que esteja, há uma estrada para a capital? Sim, respondeu o jovem, é verdade. Então, continuou o emérito pregador, da mesma forma, em cada texto da Escritura há uma estrada para nosso Senhor Jesus. E, meu caro irmãozinho, seu trabalho é, quando chegar a um texto, dizer qual é a estrada aqui para Jesus Hamashia. E assim, pregar o sermão, percorrendo essa rota até ele. E digo-lhe que nunca encontrei, durante décadas de pregação, um único texto que não possuísse uma estrada para o Mashiach. Aliás, ainda que eu achasse que o texto não tivesse essa estrada, eu faria uma. Passaria por cima de cercas, de valas, de pedras, do que fosse, mas chegaria ao meu divino mestre. Pois um sermão não pode fazer nada de bom, a menos que tenha o perfume do Mashiach nele. Aí vocês devem estar pensando assim, aonde esse irmão quer chegar? O que eu quero dizer é o seguinte: toda ministração realmente bíblica e consentânea com a sã doutrina deve desenvolver-se de forma a apresentar Jesus Hamashia aos ouvintes. Concordo plenamente com essa historinha que acabei de contar, porque devemos ter sempre presente o ponto-chave de que o Mashiach não é apenas o tema central e principal das Escrituras, mas ele é, sobretudo, o tema de toda a Escritura. Ele é o protagonista, porque assim o Pai determinou. Então,
Ainda que essa proposição pareça um tanto quanto superdimensionada para os nossos ouvidos, chamados contemporâneos, ela deve constituir-se na base de toda a pregação na palavra de Deus. E gostaria, nessa breve introdução, que não vai ser tão breve assim, apresentar-lhes alguns argumentos da proposta. Primeiro, a passagem que está lá em Atos 13. Vou ler aqui 3 versos de Atos 13. O verso 18, o 22 e o 24. Começando pelo 18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Machia havia de padecer. 22. Porque Moisés disse aos pais: Iá vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. 23. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada entre o povo. 24. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram esses dias. Então, há uma razão pela qual todos os chamados sermonistas deveriam pregar o Machia. Essa ordem foi dada aos discípulos pelo próprio Senhor Jesus em sua despedida, lá em Mateus 28, 19 e 20. E mais tarde, essa ordem final foi recordada por Pedro em Atos 10, 4. E ele, nosso Senhor Jesus Hamashia, mandou-nos pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. O apóstolo Paulo também foi igualmente comissionado, segundo as palavras de nosso Senhor Jesus, a Ananias, em Atos 9:15. Este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Paulo, naquele episódio que a gente se lembra com certa frequência, diante daquele rei lá, o Agripa, descreve o modo pelo qual tinha cumprido essa ordenança. Isso está lá em Atos 26, 22 e 23. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes. Nada dizer, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Machia devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Por isso, nós vemos o seguinte, que tanto no discurso de Pedro como no de Paulo, é notória a ênfase de que todo o Tanar, também chamado Antigo Testamento, Primeiro Testamento ou Primeira Aliança, anuncia o Senhor Jesus e a salvação. Essa atitude não deveria surpreender a ninguém, uma vez que foi isso mesmo o que os discípulos viram o Senhor Jesus fazer. Em Lucas 4, 18 a 21, nós lemos e nos arrepiamos até hoje que na sinagoga em Nazaré, ele, o Machia, leu Isaías 61, versos 1 e 2, que contém uma referência ao ano do jubileu, conforme Levíticos 25. Mas o importante é que naquele momento maravilhoso, nosso Senhor Jesus declarou perante toda aquela assembleia: hoje cumpriu-se a escritura que acabais de ouvir.
porque a Escritura falava dele. E quando caminhava mais tarde, bem mais tarde, com os discípulos que se encaminhavam a Emaús, ele firmou: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, ele expunha a esses discípulos o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Está lá em Lucas, como sabemos, 24, 25 e 27. Então fica muito claro para nós que os apóstolos aprenderam com nosso Senhor Jesus que não apenas certas passagens do Tanar, Antigo Testamento, Primeira Aliança, testemunhavam a respeito dele, mas que toda a Escritura se referia a ele. E essa é a verdade da palavra. Finalmente, é evidente que os discípulos aprenderam do próprio Senhor Jesus esse entendimento que eu chamaria de messianológico do Tanar. Porque o mestre, o Senhor Jesus, não só modelou em sua vida o cumprimento do Tanar, como também ensinou as coisas que a seu respeito constavam em toda a Escritura. Feita essa pequena introdução, vamos agora entrar no contexto de nossa conversa de hoje. Pelo slide de PowerPoint que vocês estão vendo, ficou claro sobre o que falaremos. Então, vamos começar. Nós vamos fazer bastante leitura aqui, isso é necessário, para estabelecermos o contexto da conversa. Começando pelo primeiro livro de Samuel, 15, 3. Iá disse a Saul: vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente, vou repetir, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Continuando, no primeiro livro de Samuel, ainda no capítulo 15, versos 7 a 9, o que está lá escrito: então Saul feriu aos amalequitas, desde Havilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Mas tomou vivo, repetindo, tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Ainda no capítulo 15, versos 10 e 11. Em decorrência do que foi lido, então veio a palavra de Iá a Samuel, dizendo-lhe, foi muito mal traduzido, talvez nas versões predominantes da Bíblia em português, aparece o verbo arrepender-se, mas não é assim que está no hebraico. No hebraico está consolo-me. Então vamos voltar aqui ao início, ao verso 10. Então veio a palavra de Iá a Samuel, dizendo, eu, Iá, consolo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de seguir-me e não cumpriu minhas palavras. Então Samuel contristou-se e toda a noite clamou a Iá. Continuando, versos 15 e 16, ainda no capítulo 15.
E disse Saul a Samuel: trouxeram-nas de Amaleque, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecê-las a Iá, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e declarar-te-ei o que Iá me disse esta noite. E Saul disse a Samuel: fala. E Samuel disse: porventura, já agora, os versos 17 a 35. Disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Iá ungiu-te rei sobre Israel. E ele enviou-te a este caminho e disse claramente: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz de Iá? Antes, lançaste-te ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Altíssimo Iá. Então disse Saul a Samuel: antes, dei ouvidos à voz do Altíssimo Iá, e caminhei no caminho pelo qual ele me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí completamente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer a ele, Iá, teu Deus, em Gilgal. Porém, Samuel disse: tem, porventura, o Altíssimo Iá tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à sua palavra? Eis que, diz Samuel a Saul, que obedecer é melhor do que sacrificar. Atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra de Iá, e ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Então, Saul disse a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem de Iá e tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa meu pecado e volta comigo, para que adore a Iá. Porém, Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra de Iá. Ele já te rejeitou, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para ir, Saul pegou-o pela orla da capa e rasgou-a. Então Samuel disse-lhe: Iá rasgou de ti hoje o reino de Israel e deu-o ao teu próximo, melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porque não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore a Iá, teu Deus. Então, voltando Samuel, seguiu a Saul, e Saul adorou a Iá. Então disse Samuel: trazei-me aqui a Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio a ele animosamente. E disse Agag: na verdade, já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou a Agag perante Iá em Gilgal. Então Samuel foi a Ramá e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. E nunca mais Samuel viu a Saul, até o dia da sua morte. Porque Samuel teve dó de Saul. E Iá entristeceu-se de haver posto a Saul
rei sobre Israel. Mais à frente, no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, versos 1 a 4, encontramos o seguinte: Então disse Iá a Samuel: Até quando terás dó de Saul? Porque eu o rejeitei, para que não reine sobre Israel. Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Ishai, ou Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: Como irei eu? Pois, ouvindo-o Saul, matar-me-á. Então disse Iá: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar a Iá. E convidarás a Ishai, Jessé, ao sacrifício. E eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera Iá, e veio a Belém. Então, os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: Tua vinda é de paz? No verso 11, saltando aí um pouquinho, Samuel disse a Ishai, Jessé: Acabaram-se os moços? E Ishai respondeu: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então, mandou-se chamá-lo e foi feito entrar. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse Iá: Levanta-te e unge-o, porque é esse mesmo que eu quero. Então, Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o espírito de Iá apoderou-se de Davi. Então, Samuel levantou-se e voltou a Ramá. Muito bem. Feita essa leitura um pouco longa, mas para situar bem o contexto sobre o qual nós vamos conversar, convido vocês a me acompanharem ao princípio da Escritura, Gênesis 2, 15 a 17. E o Altíssimo Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para lavrá-lo e guardá-lo. E o Altíssimo Deus ordenou ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós sabemos o que ocorreu na sequência, mas eu quero apenas recordar alguns versos específicos que fazem parte do teor de nossa conversa. Por exemplo, Gênesis 3, de 2 a 5. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, abrir-se-ão vossos olhos e sereis como ele, sabendo o bem e o mal. A mulher acreditou em quem, como sabemos? Na falácia mentirosa da serpente, que suplantou a verdade absoluta da ordem dada pelo Altíssimo, Todo-Poderoso Deus. Configurou-se nesse episódio a desobediência suprema. Mais do que isso, idolatria. Por quê? Porque naquele momento a santidade e a perfeição absolutas do Criador foram desacreditadas. A frase da serpente maligna superou a perfeita ordenança de Deus e apresentou-se como uma alternativa
real para a humanidade. Pergunto a vocês, em sã consciência, quem dentre os seres humanos não quer ser como Deus? Esse é o núcleo da maioria das entidades e seitas que pululam por aí, que advogam a possibilidade de aperfeiçoamento contínuo e progressivo da humanidade até o atingimento do estágio final de divindade plena. São várias que pregam e propalam esse absurdo, essa excrescência, mas lembremos a promessa, garantia do Altíssimo Deus, logo em seguida, em Gênesis 3, 14 e 15, diante de todo esse absurdo. O Senhor, Iá, disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. E porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua semente e sua semente. Esse ferir-te-á a cabeça, e ferir-lhe-ás o calcanhar. Vocês notam alguma semelhança entre o que se passou com o povo de Deus lá no Jardim do Éden e com esse povo que ele havia escolhido naquele momento da história, nas passagens que foram lidas? Assim como o casal original, Saul desobedeceu cabalmente à ordem divina, o que poderia ter resultado para Israel como consequência desse pecado praticamente imperdoável do seu rei. Irmão Eduardo. Sim, irmão. 3 minutos. Obrigado, irmão. Então, poderia ter resultado para Israel, diante desse pecado torpe do seu rei, a morte. Porém, o Altíssimo Deus nunca, repito, nunca desperdiça oportunidades para explicitar seu plano perfeito de salvação. Entendamos, quem era o rei de Israel por ocasião do enfrentamento aos filisteus? Saul. O desobediente Saul, o idólatra Saul. O povo escolhido poderia ter sido fragorosamente derrotado, provavelmente até aniquilado, por causa do pecado de seu governante. No entanto, como o Todo-Poderoso agiu com o intuito de preservar seu povo? Inspirou, direcionou, apossou-se de um jovem, humilde e simples pastor de ovelhas, para lutar pela preservação da santidade de seu nome e, como resultado, garantir a vitória de seu povo sobre a serpente que se apresentava ali, travestida em exércitos e desafiante. Não era esse desafiante um contestador comum, mas um gigante, aparentemente poderoso, invencível, que durante 40 dias, e oportunamente pretendo conversar com vocês sobre essa expressão 40 dias, insultou ostensivamente o Deus de Israel, menosprezando-o, ridicularizando-o, achincalhando-o. E nesse episódio, que agora começa, o Altíssimo Deus ensina-nos, por intermédio de Davi, que só um coração humilde e puro pode ser totalmente dócil à sua escolha. Porque Davi é um homem adorador genuíno e possuía a vocação para a qual nosso Deus nos convida. Mesmo na vigência e no domínio do pecado, o sempiterno Iá acena com seu perfeito plano de redenção e põe em marcha, no tocante a Israel, a tipologia do futuro redentor
definitivo de toda a humanidade. Amém. Amém.